Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria, meus irmãos, que levamos até aos amados o curso de doutrinas bíblicas do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata. O assunto de hoje é a respeito da queda de Babilônia. Nós vamos iniciar a nossa aula lendo o capítulo 18, versículo 10 do livro de Apocalipse. Diz o seguinte: Ai, ai da grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Antes de dar início aos estudos, convém lembrar que a Bíblia faz referência a dois tipos de Babilônia, ou seja, uma é a cidade propriamente dita, capital da Caldeia, e a outra é a Babilônia espiritual, sinal profético da confusão religiosa vivida nos últimos tempos por aqueles que ainda não tiveram uma experiência de salvação. O passado da Babilônia, meus irmãos, a Bíblia cita a palavra Babilônia mais de 280 vezes ao se referir à Babilônia. Faz também menção de poder e glória. E a história do Império Babilônico, seus irmãos se recordam do livro de Daniel, o Império Babilônico é simbolizado pelo ouro. Daniel disse a Nabucodonosor, quando Nabucodonosor teve aquele sonho daquela estátua, e com a cabeça de ouro, Daniel lhe disse com toda a autoridade: Tu és a cabeça de ouro, referindo-se ao poder material de Babilônia. A idolatria se iniciou na Babilônia, uma cidade construída por homens que se encurvavam diante de ídolos fabricados por mãos humanas e se rebelavam contra o plano de Deus. Portanto, a Bíblia faz referência aos babilônicos como sendo um povo idólatra. Falando um pouco da parte histórica, Babilônia foi a antiga capital da Suméria e atualmente corresponde ao território do Iraque. Os irmãos vão encontrar mais informações sobre o passado de Babilônia e também os dados históricos dessa cidade em nossa apostila. Portanto, agora nós já vamos iniciar a análise do assunto no livro do Apocalipse. Os capítulos 17 e 18, meus irmãos, mostram que a visão que o apóstolo João teve, ele apresenta aquilo que o Senhor Jesus mostrou a respeito dessa cidade, Babilônia dos nossos dias, sua queda e sua destruição. Nós geralmente iniciamos esse estudo falando a respeito dos juízos de Deus. Nós todos conhecemos o livro do Apocalipse, é um livro das revelações. Apocalipse significa tirar o véu, revelar. As revelações do Senhor não seguem uma ordem, uma sequência cronológica. Portanto, nós analisamos segundo a revelação do Espírito Santo. O momento profético atual, meus irmãos, mostra o seguinte: quando Deus executa os seus juízos, o livro do Apocalipse apresenta de uma forma clara essas revelações dos últimos dias, mostrando que em breve o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Estamos vivendo o princípio das dores, caminhando para esse fim. O livro inicia-se com a revelação do Senhor Jesus glorificado, passa pelas cartas mostrando a história da igreja e a profecia sobre cada período profético, sobre cada igreja, desde o Pentecostes até o glorioso arrebatamento da igreja. O livro apresenta revelações sobre o momento social, político e religioso, e quando fala desse aspecto religioso, é o assunto que nos interessa nessa aula. Então vamos aos juízos de Deus. Primeiro, juízos de Deus sobre a obra criadora. Verbo usado no hebraico, verbo bará. Deus criou todas as coisas do nada, por um tempo determinado. Jesus se refere no capítulo 24 de Mateus, versículo 35, dizendo: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando o apóstolo Pedro se refere aos céus que em fogo se desfarão, ele usa uma expressão no grego que é a palavra uranos. E
uranos é urânio, que é o elemento de fissão atômica que fala de luz, explosão e calor, mostrando como será o fim dos tempos. Juízo sobre a obra criadora. Agora, juízo sobre a carne. A Bíblia diz, a carne para nada aproveita. E a última batalha será contra a carne. No livro de Apocalipse 19, versículo 17 e 18, a palavra apresenta dois banquetes. Primeiro, o banquete da igreja fiel, que é aquilo que nós aguardamos com grande ansiedade, que é a ceia do Cordeiro. E o segundo banquete é o banquete de Deus, este para mostrar que a carne para nada aproveita, não tem nenhum valor. Não podemos dar lugar à carne, essa é a advertência da palavra. 1 João 2,16 diz, pois tudo que há no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, é soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, meus irmãos, o juízo de Deus na última batalha, a última batalha será do adversário contra Jerusalém. E essa batalha está profetizada em Zacarias 14:12, diz, e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, fala da concupiscência da carne. Lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, concupiscência dos olhos. E lhes apodrecerá a língua na sua boca, que é a soberba da vida. Então, meus irmãos, o homem vive dos valores da carne. O profeta Joel fala dessa batalha no vale de Josafá, que é o vale de Armagedon. Essa guerra não ocorrerá no nosso tempo, prestem atenção. A igreja já estará arrebatada na eternidade com o Senhor Jesus. Louvado seja o seu nome por isso. Outro juízo que a Bíblia apresenta é juízo sobre o homem, o elemento principal, a primícia da obra criadora. E esse juízo é o seguinte, quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Outros juízos, juízo sobre o governo humano, o estabelecimento do governo milenar do Senhor Jesus, o juízo sobre o ecossistema que nós estudamos na aula de Apocalipse, no Principiantes, nos nossos seminários, quando fala do ecossistema, juízo sobre o mundo social, a soltura dos animais simbólicos, juízo sobre a igreja fiel, que é o arrebatamento, e o juízo sobre a igreja infiel, que é o nosso assunto, que fala da Babilônia, e outros livros também, além do livro do Apocalipse, aborda esse juízo, que são os livros de Daniel e Jeremias principalmente. Agora entrando, meus irmãos, na análise do texto, começando pelo capítulo 17, o capítulo 17 apresenta a Babilônia como sendo a grande prostituta, uma palavra muito forte, mas está no texto bíblico e nós vamos explicar o porquê dessa palavra tão intensa, tão forte. Fala a respeito da igreja infiel. Esse assunto será dado somente sob a ótica da revelação, ou seja, sob o aspecto profético. Vamos então começar a ler, e eu peço aos irmãos que mantenham em casa a sua Bíblia aberta, no seu local de estudo, para você ir acompanhando versículo por versículo, e nós vamos ler praticamente todos eles e explicarmos o assunto profético. Então vamos começar no versículo 1 do capítulo 17. Diz assim, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me, vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas, sobre muitas águas. Essa expressão, grande prostituta, é a designação de uma igreja infiel. Por que essa palavra tão forte? Porque ela negou, ela traiu o maior amor que o mundo já viu, que é o amor de Deus para com os homens. Quando Deus dá o seu unigênito Filho, o Senhor Jesus, para morrer em nosso lugar. A igreja infiel substitui o Espírito Santo pela idolatria. Ela está assentada sobre muitas águas, observe aí no seu versículo. Agora compare com o versículo 15 do mesmo capítulo, que diz assim, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são
povos e multidões e nações e línguas. Então ela está assentada sobre povos e multidões e nações e línguas. Ela está apoiada sobre essa multidão que apoia o ato da igreja infiel. Ou seja, ela está no mundo inteiro. Vamos então ao capítulo 17, verso 2. O versículo 2 diz assim: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Meus irmãos, esse versículo fala da operação do poder do mal no mundo, o adversário e a carne. Então, essa trilogia, o mundo, o adversário e a carne. O seu desejo carnal é aceito pelo mundo, que está embriagado com as suas mentiras, com o vinho da sua prostituição. O engano dela é oferecer outro vinho que não é o Espírito Santo. Logo, quem opera ali é outro Espírito e não o Espírito Santo. Essa igreja infiel nunca amou o Senhor Jesus, porque o Espírito Santo não está nela. O Senhor a chama de meretriz, porque ela não serve ao Senhor Deus, mas serve aos seus vários deuses, aos seus interesses políticos, aos interesses dos reinos e dos reis deste mundo. Ela vem carregada por esses sucessivos reinos ao longo da história, aliada aos seus projetos de poder, prostituindo-se em relação à vontade de Deus e, o mais importante, meus irmãos, traindo o verdadeiro amor de Deus. Vamos ao capítulo 17, verso 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então vejam, uma mulher, a igreja infiel, conduzida por um poder. Que poder é esse? O poder da besta de cor de escarlate. Agora vejam, meus irmãos, no capítulo 12 do livro de Apocalipse, versículo 3, nós temos uma referência interessante. Diz assim: e viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho. Observem, um dragão vermelho, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E o texto continua, capítulo 12, verso 7, diz assim: e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Verso 8, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Verso 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então vejam, meus irmãos, a besta cor de escarlate é a antiga serpente, que é o próprio dragão. Essa besta é o próprio dragão que carrega a igreja infiel. Então vejam, a besta, um poder que não é do Espírito Santo, concluímos que é o poder do adversário. O nome dado pelo Espírito Santo a esse poder é poder humano, poder religioso, poder social. Os chifres representam a força, nós sabemos disso. É o poder de mando que essa besta possui. Muito bem, vamos ao capítulo 17, verso 4. Diz o seguinte: a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas, observem, e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. Vejam, meus irmãos, as vestes e os adornos da igreja infiel. Quando você olha isso, quando você lê o texto, você percebe que são vestes que fazem menção do Antigo Testamento. Ela está vestida com vestes reais, muita riqueza, mas tudo misturado com a sua prostituição, com as suas abominações. Esses vestidos e adornos têm uma clara significação de abundante riqueza e de uma ostentação meramente material.
Observem que púrpura tem um significado de realeza, majestade e riqueza. Escarlata fala do sacrifício do Senhor Jesus. Ou seja, ela se apresenta como uma aparência bíblica de coisas boas, mas ela não representa verdadeiramente o Senhor Jesus e a sua igreja fiel. Ela é a igreja infiel, é o falso sacerdócio. Ela tem na sua mão um cálice de ouro. E a Bíblia fala cheio de abominações. Biblicamente, meus irmãos, significa mentira. É a imagem são as imagens de escultura, os seus falsos deuses. Por quê? Porque quando fala desse cálice de ouro, né, essas coisas, quando ela levanta o cálice de ouro, quem está olhando de baixo vê uma grandeza, vê uma riqueza, mas quem olha por cima, quem olha sob a ótica da revelação, vê que dentro desse cálice está cheio de abominações. Agora, uma outra coisa interessante que esse versículo fala, se refere que ela tem pérolas. Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso refere-se a muitos salvadores, porque nós temos uma pérola de grande preço, que é o Senhor Jesus. Ela diz ser rainha e a única intermediária entre Deus e os homens. Mas é outra mentira que é pregada dentro das suas mensagens. Vamos ao capítulo 17, verso 5, diz o seguinte: E na sua testa estava escrito o nome, em letras garrafais, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Esse verso 5 apresenta Babilônia como a origem de Babel, a torre da confusão. Uma referência a ela ser mãe é porque ela é que tem o domínio, o comando, é ela quem dá a receita, né? Ela quem dá a ordem. O problema também atinge as suas filhas, ou seja, aqueles que imitam os atos dela. Se existe a mãe, também existem as filhas. As filhas representam um evangelho falido que se misturou com a idolatria e com o ecumenismo. Meus amados, a obra do Espírito Santo não pode ser contaminada por essas abominações, por essas mentiras. Babilônia também pratica os enganos e feitiçarias como a antiga Babilônia, razão de seu nome. Sempre paira um mistério em seus atos, muitas vezes inexplicáveis e que só se explicam em nome de Deus. Herdou da antiga Babilônia a capacidade de se manter no poder com criações religiosas misteriosas, fazendo que as pessoas creiam nesses absurdos que são os seus dogmas e coisas que estão expostas nas suas mensagens e nas suas mentiras. Vamos agora ao capítulo 17, verso 6. Diz: E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Vejam que expressão, a igreja embriagada. Essa igreja infiel, meus irmãos, está embriagada quando diz ser a única igreja universal. Quando diz que Pedro foi o primeiro papa. Ela está embriagada quando diz que Maria é rainha do céu. Quando cultua o santo sudário e as relíquias, quando canoniza santos e santas. Esta igreja infiel usa toda a vestimenta de quem tem autoridade para mostrar que ela é a igreja fiel. Mas ela está embriagada do sangue dos santos. Quem se lembra da noite de São Bartolomeu, em 24 de agosto de 1572, quando os católicos massacraram os protestantes na França. Dezenas de milhares de servos, meus irmãos, servos de Deus, morreram pelas mãos dos católicos. Deve-se lembrar também do sangue dos mártires derramado pela igreja infiel durante toda a sua história.
O texto ainda diz no verso 6, maravilhei-me. Por quê? Porque quem vê de baixo, né, quem vê olhando de baixo para cima, vê somente a razão, a letra, a aparência. Agora, não vê o mistério. Quem vê o mistério? Quem vê o mistério é aquele que olha por cima, que é a ótica da revelação do Espírito Santo. É Ele quem revela o mistério. Só vê porque o Senhor revela, porque o Senhor mostra. Para entender esse mistério, só através da revelação. Vamos agora ao capítulo 17, verso 7. Diz assim: E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Essa expressão, por que te admiras, é a revelação do mistério. Tem que vir do Senhor, como vimos há pouco. E isto que deixa a igreja fiel maravilhada. É a bênção da revelação, é o acesso aos mistérios de Deus, que pela graça, abundante graça derramada nos nossos corações, o Espírito Santo nos presenteia com essas revelações gloriosas. O que o Senhor está revelando sobre o mistério da mulher nesses últimos dias é exatamente isso. A apostasia está surgindo de dentro de uma igreja fiel que se tornou infiel. Por quê? Porque abandonou a fé verdadeira, abandonou os dons espirituais, abandonou o ministério revelado, né? Os seus teólogos se tornaram tão importantes, tão cultos, que se tornaram ateus. Eles serão condenados juntamente com essa Babilônia. Agora vamos ao capítulo 17, verso 8, que fala da besta. Observem. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Essa expressão, que não é, se refere, meus irmãos, profeticamente à reforma religiosa do século XVI. A besta que trazia essa mulher foi ferida de chaga mortal com a espada do Espírito que saiu da boca do Senhor na mão de um homem, do grande reformador Martinho Lutero. A besta agora já não é. Aparentemente acabou o poder político. Ela dominava a Europa, dominava todo mundo, da época praticamente, mas ela subirá do abismo na forma da besta que sobe da terra, conforme no próprio livro do Apocalipse fala no capítulo 13, do verso 11 ao verso 12. Ela ressurge, ela se reorganiza com o ecumenismo e continua sendo poderosa politicamente. Os 3 poderes que dominarão o mundo. A besta, né, é o número 6, 6, 6. É número de homem. É a besta que sobe do mar. É um poder, né, político, aquilo que Daniel profetizou. Sobe da terra. É outra besta. É o poder religioso. Aparência de cordeiro, mas a voz é do dragão. E o outro 6 é o falso profeta. Sua pregação é falsa, né? Prega pão, paz e liberdade, né? Mas não é essa a mensagem. É pão para essa vida, paz para esse mundo e não liberdade, sim libertinagem. É um anticristo, está aí, é o outro 6, desses 6, 6, 6. É número de homem. Vamos então, meus irmãos, agora ao capítulo 17, verso 8. Diz assim, um trecho final: E irá à perdição os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão. Já lemos esse versículo e diz assim: E o cordeiro os vencerá. Nos últimos dias esse poder se levantará novamente com aparência de cordeiro. Por isso, meus irmãos, muitos se admiram, muitos se admirarão, mas observem, a voz não é do cordeiro. A aparência é do cordeiro, mas a voz é do dragão. Isso aponta para a união ecumênica, que a mãe e as filhas, aqueles que se admiram
Isso são aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Não são membros do corpo, são membros apenas nominais de denominações religiosas. Vamos falar um pouco sobre o capítulo 17, verso 9. Diz assim: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. 7 montes, meus irmãos, refere-se a Roma, a cidade construída sobre 7 colinas. Roma está sobre 7 montes. Jerusalém também está sobre 7 montes. Mas olhem, prestem atenção, o poder da besta, o desejo dela é governar em Jerusalém. O anticristo quer governar o mundo antes de Cristo. Por isso que ele inicia em Roma, mas o seu desejo é ir para Jerusalém, assentar-se no trono do Senhor Jesus, que governará com vara de ferro. A mulher é representada por uma cidade que está assentada sobre 7 montes, a igreja infiel. A esposa do Cordeiro é representada pela cidade de Jerusalém, que é a igreja fiel. Louvado seja o Senhor. Vamos agora ao capítulo 17, verso 10. Diz o seguinte: e são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. O verso 11 diz: e a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. Continuando, meus irmãos, 7 reis, um existe, o império daquele momento, que era o Império Romano, deixou de ser somente político quando da invasão dos bárbaros e passou a ser político-religioso sob domínio de uma igreja infiel, com uma estrutura religiosa infiel. Todos os impérios anteriores passaram, os grandes faraós do Egito, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Greco-Macedônio, até chegar no Império do Ferro, que é o Império Romano. Refere-se, portanto, ao Império do Anticristo, que durará pouco tempo durante o período da Grande Tribulação. Vamos ao capítulo 17, verso 12, diz assim: e os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. 10 chifres, meus irmãos, são 10 representações, falam de um poder humano de nações que facilitarão o governo do anticristo. O anticristo é um poder que se opõe a Cristo. Sua mensagem, nós já vimos, Paz, pão, liberdade, tudo para essa vida. Vamos ao capítulo 17, verso 13, diz assim: estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. O mundo está globalizado. Trata-se de uma composição de poder político. A besta, somada ao poder religioso, o falso profeta, formarão esse grande poder político, econômico e religioso. Como vimos, o número desse poder, desse sistema é 666. Capítulo 17, verso 14. Leia em sua Bíblia. Eles, ou estes, combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Aleluia! Combaterão contra o Cordeiro. Toda perseguição é contra os fiéis, meus irmãos. Esse é o momento profético que o mundo está vivendo. Toda a operação do erro combatendo contra os servos de Deus, contra os fiéis. Verso 15, capítulo 17, verso 15 diz: e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Esse versículo 15 já foi visto e comentado no primeiro versículo do capítulo 17 de Apocalipse. Então vamos pular para o capítulo 17 e também o verso 17. Diz assim: porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que detenha a besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus.
Essa expressão, até que se cumpram as palavras de Deus, é o cumprimento de todas as profecias a respeito de Babilônia. Agora vamos ao capítulo 17, verso 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Grande cidade. A quem se refere? Babilônia, uma estrutura de governo político e religioso dos últimos dias, restaurada nos mesmos moldes da antiga Babilônia, com as suas riquezas, meus irmãos, com as suas pompas, com o poderio dos tempos de Nabucodonosor. Com qual objetivo? Com o objetivo de se voltar contra o povo do Senhor. Torre de Babel fala da intenção de alcançar o céu com o esforço humano, ou seja, desprezar a dependência de um Deus vivo, glorioso, que nos alcança desde a eternidade. E Babel, confusão, confundir. Com isso nós terminamos o capítulo 17. Mas, no capítulo 18, o raciocínio continua. É como se não houvesse interrupção. E ele diz o seguinte, embora seja um novo parágrafo, ele diz, e depois destas coisas, ou seja, depois de tudo que foi retratado no capítulo 17, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Verso 2 do capítulo 18 diz assim, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, e o irmão pode repetir aí da sua sala, do seu lugar de estudo, juntamente comigo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, verso 4, sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Meus amados, um juízo sobre essa igreja infiel já está determinado. Todo o ministério do mal será julgado aqui. A queda de Babilônia, profetizada por vários profetas do Antigo Testamento. A Babilônia cai e com ela as suas filhas. Verso 5 diz, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. Nos dias atuais, o acúmulo é ainda maior. E Deus, continuando o versículo, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Verso 6, tornai-lhe a dar com ela, como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras, no cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe dado outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentado como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Mas a palavra, meus irmãos, é essa, sai dela, povo meu. Uma solene advertência para a igreja fiel. Desde agora, a igreja fiel não participa dos pecados da igreja infiel. Paulo diz, não quero que sejais participantes com os demônios. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 20. Qual o perigo da participação? Perigo em casamentos, em cultos, em lugares idólatras, em formaturas, em cultos ecumênicos e coisas do gênero. O verso 8 do capítulo 18 diz, portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Há um juízo sobre a Babilônia determinado pelo Senhor. Capítulo 18, verso 9, diz assim, e os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem a fumaça
do seu incêndio. Estarão de longe, verso 10, pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, os comerciantes da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Que mercadorias são essas? O capítulo 18, verso 12, fala a respeito disso. Mercadorias de ouro e de prata, né? De pedras preciosas e de pérolas. Novamente, aí se referindo a pérolas, porque são muitos salvadores, né? Nós só temos um Salvador, o Senhor Jesus, a pérola de grande valor, de grande preço. E de linho fino, e de púrpura, e de seda, de escarlata, vejam quantas coisas, e de toda madeira odorífera, e de todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore. Os versículos 11 e 12, os irmãos observaram, é uma obra mercantilista, né? Mercadorias enganosas, o perigo de transformar aquilo que é espiritual em material. Quando fala de cinamomo e perfume, mirra, incenso e vinho, faz referência, meus amados, àquilo que o falso evangelho está vendendo aí nos seus cultos, objetos para materializar a fé no lugar do verdadeiro Senhor, da verdadeira operação do Espírito Santo. Apocalipse 18, verso 13 diz: e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros, e de corpos, e de almas dos homens. Mercadorias de almas dos homens, vejam, são rezas para tirar o infiel de um lugar que ninguém sabe onde está, o que vai acontecer. Apocalipse 18, 14 diz: e o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. O Senhor Jesus, meus irmãos, é o fruto do desejo da alma, foi-se de ti, se foi de ti, ou seja, o Senhor Jesus está ausente desta igreja infiel. E todas as coisas gostosas e excelentes, ou seja, a salvação vivida por nós aqui como igreja fiel e na eternidade, não faz parte do ambiente da igreja infiel, não faz parte do ensino da igreja infiel. E continua: e não mais as acharás, ou seja, é uma eternidade sem salvação. Significa perdição eterna. Capítulo 18, verso 15 diz: os mercadores dessas coisas e com elas se enriqueceram, estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. Verso 16, e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, com toda aquela aparência que nós vimos, né? De púrpura, de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Meus irmãos, o verso 17 ainda desse mesmo capítulo diz: todo piloto e todo aquele que navega em naus e todo marinheiro e todos os que negociam no mar se puseram de longe. Continuando, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó, verso 19, lançaram pó sobre a cabeça e clamaram, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, da qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram, poder material, em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Mas vejam agora, meus irmãos, o verso 20 do capítulo 18. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flauteiros e de trombeteiros e de nenhum artífice
que é a arte da idolatria. De arte alguma se achará mais em ti, o ruído de mó em ti, se não ouvirá mais. O que é o ruído de mó? É aquela mó que moía o trigo, né? Jamais ela falou sobre o pão, mas ela jamais participou do pão da vida. O verso 23 diz: a luz de candeia não mais luzirá em ti, a voz do esposo e da esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Feitiçaria, né, fala do final dessa religião, onde foi parar Saul, que é o final de todos aqueles que se enveredam por esse caminho da igreja infiel. Por isso o Senhor diz: sai dela, povo meu. Essa é a advertência, meus amados, para todos os fiéis. Sai dela, povo meu. O capítulo 17, portanto, dá ênfase à mulher. O capítulo 18 dá ênfase à cidade, como nós acabamos de ver. Para concluir o nosso estudo, meus irmãos, nós vimos que o livro de Apocalipse apresenta esses três grandes poderes, né? A besta, o anticristo e o falso profeta. É a trilogia do mal, com o propósito, qual o propósito? Substituir a Trindade. A besta que surge do mar, surge da agitação das nações, dos movimentos políticos, dos movimentos sociais, aquela história, né? Todos são iguais, todos vão comer a mesma coisa, é uma falsa união, é uma fraternidade falsa, com o objetivo de ter um único governo. A besta que surge da terra, a terra fala das coisas materiais, surge da religião, de uma religião materialista. Ela tem a aparência do cordeiro, como vimos, mas quando ela fala, a sua voz é o dragão que está falando. Quem olha para essa besta pensa que ela é a igreja fiel, a igreja verdadeira, mas quando ela abre a sua boca, é o dragão que a inspira. É a antiga serpente, o adversário. E o terceiro poder, o falso profeta. Apocalipse 18, 24 diz: e nela se achou o sangue dos profetas, e do sangue e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Meus irmãos, há um grito na eternidade, um lamento, uma cobrança dos mártires que essa igreja infiel sacrificou ao longo da sua história. Jesus irá tratar da antiga serpente pela última vez. Nem dragão, nem bestas, nem mulher chamada Babilônia ficarão de fora do controle do Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele reina sobre todos. E a vitória do Senhor Jesus sobre Babilônia está expressa já no capítulo 19, quando diz dos versos 1 a 4. Os irmãos podem continuar com a sua Bíblia aberta, lendo para nós concluirmos. E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Finalizando, irmãos, a igreja aguarda atentamente para o momento profético e almeja ouvir o som da última trombeta e ouvir a voz do Senhor Jesus dizendo: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nada está encoberto ao justo juiz, meus irmãos. Ele julgará o ímpio, livrará aqueles cujo nome encontra-se escrito no livro da vida. Ele vingará o sangue dos seus servos e sobre os seus adversários retribuirá a vingança e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Concluímos essa aula dizendo: aleluia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus.